Começamos a história com uma garota chegando em um determinado local e mencionando que aquele local é a agência de detetives Nagumo. Após isso, temos um flashback que basicamente nos contextualiza o nosso prota. Ele se chama Keiichiro Nagumo. No passado ele era extremamente famoso, ele era uma lenda, uma máquina, uma besta enjaulada e resolvia casos que nem a polícia relava a mão. Além de seu potencial absurdo como investigador, seu charme fazia com que a sociedade como um todo estivesse na palma da mão desse cara, indo desde fã-clubes até entrevistas para a televisão. Porém, infelizmente é como dizem, com exceção do motorista e do cobrador, tudo nessa vida é passageiro, e com o nosso mano Nagumo não foi diferente, pois o flashback que tivemos na verdade foi um sonho, o qual foi interrompido por um telefone tocando. E bem, se nos tempos de glória esse maluco era um detetive foda, respeitadíssimo na área, hoje em dia sua luta é para juntar os pilas e pagar o aluguel no fim do mês, e pra piorar podemos ver que o tempo não foi nem um pouco gente boa com o corpo dele. Com o adeus à juventude, o que restou foi uma coluna esbagaçada que o lembra a todo santo momento que ele se tornou um velhote totalmente fora de forma. E dessa vez percebemos que a coluna dele foi excepcionalmente cruel ao travar o nosso prota justamente em um momento em que ele finalmente tinha arrumado um trampo que havia muito tempo que não aparecia. E gemendo de dor, ele se arrasta até a porta como se a vida dele dependesse disso, e é nesse momento que ela aparece, a guria do início do episódio. Ela chegou bem no momento em que o maluco estava esbagaçado no chão, algo que segundo ele lhe garantiu uma bela visão, mas que também lhe rendeu a atacada de beisebol nas costas e que pelo visto ajudou na coluna do maluco, porque ele ficou de pé na sequência, ou seja, há males que vêm para o bem. Ele pergunta quem a garota é e o que ela quer, e ela explica que veio atrás de uma parada específica, mas quanto mais ela esvaziava os bolsos, que parece não ter fundo, mas parece que ela perdeu tal negócio. Até que então ela se toca, a parada tava onde sempre esteve, ou seja, na nuca dela. De lá, ela tira um panfleto velho que o Nagumo escreveu horas atrás, quando tava desesperado para recrutar alguém. Antes mesmo dela explicar, ele já corta, dizendo que sem chance de contratar ela. E isso, claro, deixa a mina pistola, e a primeira coisa que me veio à mente com o grito dela foi fé nas malucas, e esse anime tá se mostrando bem promissor. Ele tenta justificar, dizendo que uma gal de colégio não tem como ser detetive, e ela retruca dizendo que não é uma gal, mas ele aponta pra maquiagem, pra camisa decotada e pra saia curta, ou seja, tem cara de jacaré, olhos de jacaré e pele de jacaré, então jacaré. No entanto, na opinião dela, essa é uma visão bem desatualizada e até meio nojenta pra ser sincera, e ele diz que ele realmente tá dando de ombros em ser chamado de nojento por alguém como ela. Mesmo parecendo que está tudo perdido, ela insiste que o caso que ele está se enfiando parece ser demais para um velho acabado como ele resolver sozinho, ao que o Nagumo acende o cigarro, tentando recuperar o pingo de marra que ele tinha antigamente e dá um sermão nela, dizendo que ser detetive, segundo ele, exige paciência, sem deslizes, sem hesitação, sem ilusões, é trampo pra gente capaz, não pra uma gal como ela, e enquanto ele olha de baixo pra cima ali no corpo dela, na mesma hora ela quase empala ele com uma lança. É aí que ela explica que apesar da aparência, ela pratica karatê de um estilo chamado Ryukyu. Curioso, Nagumo pergunta por que ela tá tão obcecada em ser assistente de detetive, e ela responde que é porque um dia ela quer ser uma detetive de verdade, um sonho que ela tem desde pequena, e essa mania dela inclusive de entulhar os bolsos é só uma das muitas habilidades que ela aprendeu no caminho. Enquanto ela conta a história, ele até tenta fazer uma ponderação, mas ela simplesmente dá um socão esbagaçando o nariz do cara sem pensar duas vezes, e deixa claro que ela é só uma humilde detetive em treinamento e já sabe exatamente o que ele iria dizer. Afinal, ela viu todos os episódios de Detetive Furuhata Nizamburo, e ele então pergunta o que ela deduziu. Primeiro, ela deduz que ele iria dizer que mal tem trabalho e não tem grana pra pagar ajudante, ao que ele confirma fazendo uma cara de surpresa. E com isso ela pergunta se passou no teste, mas o Nagumo só manda ela vazar e arrumar algo melhor pra fazer da vida. A cena então muda e na rua, o detetive olha pra uma foto de uma mulher chamada Tamira Takako, de 27 anos, casada há 2 anos com o cliente dele. Umas 2 semanas atrás, o cliente começou a suspeitar que ela estava pulando a cerca durante o horário de trabalho. E desde o primeiro momento, Nagumo achou que ela tinha a cara de culpada. Mesmo assim, a semana toda não rolou nada. Hoje, porém, em vez de ir pro escritório,
Ela virou pro outro lado e entrou numa cafeteria. O próximo passo era óbvio, seguir a mulher sem dar bandeira, mas aquele lugar, bom, era uma daquelas cafeterias extremamente chiques, toda florida ali, onde um cara com a aparência dele ia chamar atenção pra cacete. Então ele decidiu ficar de tocar do lado de fora. Porém, adivinha quem chegou, galera? Sim, a senhorita Fernas Malucas. Mencionando cafeteria ali era uma gracinha, pedindo pra que eles entrem nela logo. Ele se questiona sobre o que está acontecendo, ao que ela menciona que entendeu a situação e bolou um plano. E se ela fingisse ser a namorada dele, bem mais nova e tals? Aí ele entrando numa cafeteria toda embonecada quanto aquela, não iria parecer tão suspeito. E até o nosso mano Nagumo tem que admitir que esse não era um plano ruim. Assim, o casal recém-formado vai até o balcão. Uma barista toda animada pergunta o que eles querem. Envergonhado, Nagumo tenta ler o cardápio, mas é tudo tão chique e exagerado que ele não entende patavina do que tá escrito por ali. A garota acaba apressando ele e ele, todo atrapalhado, apenas resmunga que só quer um café. E essa é uma péssima escolha. Segundo ela, essa é literalmente a coisa mais suspeita que ele poderia pedir. E com isso a garota toma a frente do rolê e pede pelos dois. 2 frappuccinos vente de avelã, baunilha, caramelo e amêndoas com um shot extra de espresso e chantilly com cobertura extra de chocolate. Basicamente um ataque cardíaco envasado num copo e que provavelmente será o terror da carteira do nosso prota. Quando as bombas de açúcar chegam na mesa, Nagumo já se prepara mentalmente para uma diabetes instantânea, mas tentando mudar de assunto, ele pergunta se ela já pensou em procurar outras agências. E ela dá de ombros e diz que o escritório dele é simplesmente muito perto da sua casa. Então, acendendo outro cigarro, Nagumo suspira e lembra que ele é só um velho que tá nesse ramo há 20 anos e não tem sido nada fácil. Ela ignora, seus olhos estão fixos em Tamira Takako, e ela deduz na hora do que se trata. Ele tá tentando pegar ela no pulo e ele resmunga que ela não tá errada sobre o caso, mas ele precisa de fotos e evidências, ou seja, uma prova de que ela tá traindo o marido. Ironicamente, a garota detetive começa a discutir em voz alta se ele tá sendo suspeito demais pelo jeito que encara a mulher, e eles falam alto o suficiente pra chamar a atenção da própria Takako. E pensando rápido e tentando pagar de casal, a assistente mergulha uma colher do frappuccino e voa com ela na direção da boca de Nagumo, como se fosse um aviãozinho, dando comida pra ele do jeito mais bizarramente romântico possível, e por incrível que pareça, o plano parece funcionar. Nisso, a garota comenta como quem não quer nada, que na era dos smartphones as pessoas estão muito espertas, ninguém quer ser pego fazendo bobagem e acaba exposto na internet, ao que Nagumo por sua vez admite que nem sabe o que é um smartphone, e a cabeça da guria quase racha com a revelação, e eu tô me rachando de rir com a comédia desse anime, que é simplesmente sensacional. É então que a mina revela uma coisa surpreendente. Enquanto Nagumo seguia a mulher do café, ela estava seguindo ele, e o fato dele nem ter percebido só prova que ele não tá perdendo trabalho por ser velho, mas porque perdeu seus instintos e sua atenção. E ouvindo isso, Nagumo admite que talvez sua intuição não seja mais como a mesma. O problema é que ele só sabe fazer as coisas do jeito antigo, da velha escola, e como foi isso que o deixou famoso, é ainda mais difícil largar esse método. Ele questiona se ela acredita que ele já foi famoso um dia por conta disso, e ela de forma bem séria menciona que sim. Porém, nesse exato momento, um cara de terno se aproxima de Tamira e Nagumo reconhece, aquele ali é o chefe dela. Ele observa os dois se abraçando e já assume que ela é culpada, pois na visão dele, quando o assunto é traição, é muito mais fácil provar que alguém é culpado do que é inocente. Afinal, é só tirar uma foto dos pombinhos sendo infiéis e pronto, caso encerrado. E enquanto está falando isso, ele puxa uma câmera do bolso, deixando óbvio pra cacete o que ele vai fazer, o que deixa a assistente dele em pânico total. Pensando rápido de novo, ela arranca a câmera da mão dele e tira uma selfie com o Nagumo pra disfarçar, incluindo sorrateiramente a Takako e o chefe no fundo da foto. E quando o cliente recebe a imagem, ele fica arrasado. Ele vê a esposa agarrada com outro homem e vai embora parecendo o cara mais triste do mundo. Depois que ele sai, Nagumo pergunta quando a garota pretende ir pra casa, e ela protesta, lembrando o quanto foi útil na investigação, só pra ser descartada como se fosse um lixo. E reconhecendo o potencial dela, Nagumo diz que ela pode visitar a agência quando quiser, mas não promete nada sobre ser sua assistente. Aproveitando o momento, ela pega o casaco dele como pagamento pelos serviços e Nagumo parece não se importar. Ele pergunta o que ela achou da investigação e ela responde na maior tranquilidade que faltou um pouco de emoção. Frase essa
que ele falava muito na juventude e no período de fama, e isso desarma porque ele entende que ela sabia exatamente quem ele era. E antes dela ir embora, ele pergunta o nome dela e ela responde que o nome dela é Mashiro. Depois de se despedirem, Nagumo volta para a agência, porém só para travar as costas de novo e tropeçar no primeiro degrau da escada, caindo de cara na entrada. Preocupada, Mashiro volta para acudir o rapaz, mas também não perde a chance de tirar um sarro da cara dele. A cena muda e no dia seguinte a dupla dinâmica já está em outro caso importantíssimo para o bairro, ou seja, encontrar um gato desaparecido. Infelizmente, eles acham o felino errado e como não dá para simplesmente jogar o gato fora, a Mashiro decide adotá-lo e chamá-lo de Cerberus, o novo mascote da agência. E o Nagumo, sendo o estraga-prazeres que é, avisa que Cerberus na mitologia é um cachorro, mas a Mashiro tá pouco se lixando pra esses detalhes inúteis e mantém o nome, dando as boas-vindas ao seu novo pet. Na mesma hora, o gato espirra bem na cara dela e a reação dela já não é tão amistosa como era. A velhinha confusa pergunta o que vai acontecer com o caso dela e bem, a cena mudou e Mashiro orgulhosamente mostra um cartaz ridículo que ela fez pra agência. Embora ela jure que tem talento artístico absurdo, Nagumo amassa a monstruosidade ali sem pensar duas vezes. O cartaz dizia que eles faziam qualquer coisa, o que pra ele é um insulto à nobre profissão de detetive. De qualquer forma, Mashiro confessa que já espalhou mais de 500 desses panfletos pela cidade e antes que Nagumo possa começar a gritar sobre os custos de impressão, Cerberus entra com um inseto na boca, fazendo o detetive fugir na mesma hora. Mashiro, sempre oportunista, pega o bicho da boca do gato e corre atrás do seu chefe insetofóbico só pra zoar com ele. Como vingança, Nagumo joga a assistente pela janela e ordena que ela tire cada um daqueles cartazes que ela colocou. Porém, uma mulher que passava por ali vê todo o caos e liga pra polícia. E Nagumo, totalmente apavorado, explica que a garota ficaria bem mesmo se caísse do quinto andar, cumprimentando na sequência sua nova cliente. A mulher diz que viu o cartaz e dizia que o Nagumo faria qualquer coisa, então veio contratá-lo para lidar com a colmeia da sua casa. Mas Nagumo se recusa na lata, afinal, com a confiança do detetive de classe mundial, ele admite que não vai pegar o caso porque tem pavor de insetos. Ele pensa em mandar a Mashiro para resolver, mas primeiro ele pergunta para a cliente como se faz uma ligação num smartphone. Quando ele consegue, Mashiro resmunga que ainda tá ocupada arrancando os cartazes, mas Nagumo insiste que é um trabalho de controle de pragas de emergência, e percebendo que essa pode ser sua grande chance para se provar, a moça fica animada, pronta para a missão e corre pro endereço. Quando ela chega, encontra um prédio antigo com a associação do crime escrito na entrada. Mashiro começa a suspeitar que a história da colmeia talvez seja uma metáfora e que ela não tá entrando num ninho de insetos, mas num covil de criminosos de verdade. E seja o que for, ela tá determinada a esmagar. Ela já viu muito filme de ação pra amarelar agora, então agora é hora de se consagrar. E com um guia de extermínio de pragas na mão, Nagumo começa a orientá-la pelo telefone. Passo 1. Chegue mais perto possível da colmeia. Assim que ela achar uma entrada e vir quantas abelhas tem, ela precisa bloquear a passagem. E é aí que Mashiro entra numa sala cheia de bandidos com cara de poucos amigos que nem acreditam na sorte. Uma garotinha inocente entrando no território deles do nada. Sem nem pestanejar, Nagumo dá a ordem, hora de acertar eles com força, usa o inseticida. Nesse momento, a Mashiro puxa uma lata de gás de pimenta do bolso e borrifa direto na cara de um careca na frente dela. Na sequência, ela desvia de um golpe de katana, bem na hora que Nagumo avisava sobre a picada que ela poderia levar. E caras, esse anime é simplesmente muito bom. Tá até difícil de narrar sem explodir em gargalhadas. Momentos depois, um bandido armado abre fogo, forçando a invasora a se esconder atrás de uma mesa. E como troco, ela saca de um lança-chamas e incendeia alguns dos gangsters. E os gritos deles fazem até o Nagumo se tocar que as coisas tomaram um rumo muito, mas muito bizarro. E sozinho, o último bandido começa a suar frio enquanto observa um monstrinho que acabou de detonar todos os seus parceiros. A fome nos olhos dela faz ele se arrepender na hora de ter entrado para Yakuza, especialmente porque o seu único motivo foi porque ele gostava de ternos chiques. Mas aí, a Mashiro larga o lança-chamas e o cara vê uma luz no fim do túnel e parte para cima dela com uma faca. E é nesse momento que Nezutaro, 22 anos, 2 anos de carreira na Yakuza, sente a morte respirando seu cangote pela primeira vez. E com isso ele cai de joelhos e implora desesperadamente pela vida. Com o trabalho feito, Mashiro liga pro chefe para dar a boa notícia, ao que ele pergunta como eram as abelhas, e olhando para um monte de tremedeira que é o Nezu nesse momento, ela responde casualmente que ele possui pernas compridas, e isso é tudo que o Nagumo precisa ouvir para sacar que eram vespas. E mais tarde, naquele dia, um noticiário da TV da agência anuncia que o escritório secreto da Associação do Crime foi completamente esbagaçado por um agressor desconhecido. E quando a Mashiro, toda suja e judiada, explica que foi ela, nosso mano Nagumo quase tem um piripaque. Mas ela calmamente acrescenta que a missão não foi de todo ruim, até trouxe alguns espólios ali do resultado. Por exemplo, o tal do Nezutaro,
agora um ex-membro da Yakuza. Depois de ser poupado pela Mashiro, Nezu vê isso como uma segunda chance na vida e jura lealdade eterna à agência do Sr. Nagumo. Bem, então, Nagumo pensa, vai fazer um café pra gente. E enquanto ele dá ordem, a cliente pergunta como quem não quer nada se a colmeia já foi removida da sua casa. Nisso, o episódio acaba e cacetada, gente, que viagem doida foi essa? Vocês curtiram essa doideira aí? Querem saber onde essa agência de desmiolados vai parar? Então deixa nos comentários que vocês querem a continuação, mete o dedão no like no like pra fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer o canal.